Já está. Então, muito boa tarde a todos, aos que estão presentes na Casa Espírita, seja em corpo de carne, seja apenas desencarnados, que estão aqui muito mais do que os encarnados. E boa tarde também para aqueles que nos acompanham através das redes sociais e que ou nos acompanham em direto ou posteriormente. Para todos desejo uma tarde feliz, um feliz sábado, em que na Casa Espírita apresentamos, como habitualmente, um tema sempre tratado à luz da visão espírita, da ótica espírita. E o tema de hoje é um tema que eu considero aliciante. É um tema que está na ordem do dia em todo o mundo, e nomeadamente em Portugal, dado que a lei sobre a eutanásia foi recentemente aprovada em Portugal, embora com limitações, como é evidente. Portanto, o tema é, de facto, eutanásia na visão espírita. E é habitual nós iniciarmos os trabalhos com uma prece. Eu hoje trago um livro que, não sendo espírita, encontrei uma oração que eu achei tão linda, o que prova que não são só os livros de índole espírita que têm coisas boas e coisas que servem para a nossa orientação. Este livro chama-se Catedral e tem aqui uma prece de que eu gostei imenso e que já não vejo a marcaçãozinha que eu aqui tinha, que era uma folhinha branca. Era a do meio, era uma do meio que tinha uma folha branca. Se calhar a folha caiu. Não. É só esperar um bocadinho porque vale a pena a espera. Eu tinha posto, está aqui, ficou por dentro e não se via. Ora bem, então eu convido-vos a cerrarem os olhos, quem quiser, e vamos ouvir esta prece que foi escrita por um senhor que se chama Zé Tomás e dedicado a um amigo dele que estava a vivenciar uma situação de saúde muitíssimo grave. E então a oração é assim: obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem ver a luz, pela minha voz que fala, quando tantas emudecem, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter uma casa para voltar, quando há tantos que não têm onde ir. Sorrir quando há tantos que choram. Amar quando há tantos que odeiam. Sonhar quando há tantos que só têm pesadelos. Viver quando há tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto, tanto a agradecer. E nós, Senhor, temos de te agradecer pela maneira como, através de todos, tomas conta de toda a humanidade e de todos os seres que criaste. Obrigada, Senhor. E com este texto, com esta prece que eu considero tão linda, vamos então dar início ao tema de hoje. Vamos só aguardar que chegue a nossa Inês e que ela se sente. Bem-vinda, Inês. E vamos então iniciar a apresentação do trabalho de hoje. Como disse, é eutanásia na visão ou na ótica espírita. E vamos falar da eutanásia, vamos também falar da ortotanásia e da distanásia, que iremos à frente saber o significado de cada um destes conceitos. Então, eutanásia é o ato em que se subtrai a vida a alguém sob a alegação de lhe evitar sofrimentos, bem como aos seus familiares, que é aquilo que toda a gente diz. A pessoa está tão mal, valia mais eutanasiá-la. Para ela não sofrer e para as famílias também não sofrerem. Portanto,
É esse ato que efetivamente se chama eutanásia. Este vocábulo é de origem grega e significa boa morte, morte serena e indolor, morrer bem, sem dores e sem aflições ou tormentos. Isto é o significado desta palavra grega. E pode ser ativa, quando se utilizam drogas ou outros métodos capazes de suprimirem a vida ao enfermo, seja através de medicamentos, e nós sabemos que há pessoas que é através de medicamentos que se pratica a eutanásia. Há outras situações que sufocam as pessoas, enfim, há variadíssimos, que não interessa agora aqui falar, há variadíssimos métodos para alcançar o mesmo resultado, ou seja, a morte de uma pessoa. Também pode ser voluntária, quando é o próprio paciente que solicita a ação supressora da vida. E aqui há uns anos deu um caso na televisão, correu as televisões de todo o mundo, de um espanhol que pedia, por favor, que alguém o eutanasiasse, porque ele estava completamente paralisado e nem conseguia sequer chegar, porque ele estava paralisado, as mãos não mexiam, nem nada, tinha ao lado dele medicamentos e ele queria, inclusive, tomar medicamentos em excesso para terminar com a própria vida, mas não conseguia. Claro, na família, ele pedia à família, a família não tinha coragem. Pedia aos amigos que iam visitar, também não tinham coragem. E então ele fez um vídeo que publicou nas maiores estações de televisão de todo o mundo a pedir que alguém fosse lá e que lhe fizesse essa vontade. Portanto, isto é a eutanásia voluntária. O que é que isto é, no fundo? É um verdadeiro suicídio, porque é uma forma da pessoa acabar com a própria vida. Logo, é um suicídio. Peço desculpa, mas estou a ver aqui uma sombrazinha aqui numa lente e estou a vê-los assim um bocadinho desfocados. Vimos a voluntária, não é? A eutanásia voluntária, mas também há a involuntária, que é quando os familiares ou os responsáveis por essa pessoa que está doente, ou até o próprio Estado, através dos tribunais, decidem pelo doente. Também na televisão viram casos de uma menina inglesa, que os pais andaram em tribunal a debater a situação de iriam avante com uma menina que estava há imenso tempo em coma, que estava já em sofrimento e que não havia solução. Pronto. Também isso foi motivo de notícias a nível internacional e que deu brado, e penso e espero que desse brado nas consciências de todos nós. Neste caso, é um verdadeiro homicídio, porque é sempre alguém que está a tirar a vida a outrem. Vamos falar agora na ortotanásia, que é uma eutanásia passiva. E como é que isto acontece? É quando se omite o uso de medicação ou de técnicas capazes de prolongar a vida do enfermo, deixando a morte ocorrer naturalmente. Eu tenho uma colega que fiquei chocada quando ela morreu, o que é que ela tinha feito. Ela era uma pessoa que tinha bastantes problemas de saúde, o marido, que era aparentemente mais saudável que ela, morreu de repente com um ataque cardíaco e ela estava muito dependente dele. E ela tomava imensos comprimidos, imensos medicamentos. E a páginas tantas começou a definhar, porque as filhas, tem um filho e uma filha. E a filha e a nora, que era quem lhe dava uma assistência, é que cuidavam dela, mas dentro dos seus limites, porque elas trabalhavam. Então deixavam-lhe a medicação ao pé dela, com um copo de água e os comprimidos para tomar. Quando as filhas chegavam, já não havia comprimidos em lado nenhum e estavam descansadas. E ela continuava a definhar, continuava a piorar, até que morreu. Quando ela morreu, foram descobrir montes de medicamentos dentro de uma taça, próximo do local onde ela estava, que ela pouco se movimentava. Portanto, ela deixou voluntariamente de tomar a medicação, porque o intuito dela era mesmo morrer. O que ela fez, pronto, foi a ortotanásia. Deixou de tomar a medicação para deixar a morte ocorrer naturalmente. Isto foi ela que o fez voluntariamente, mas há situações em que são os próprios familiares, os médicos, os enfermeiros, etc., que também a praticam.
A distanásia é o oposto, ou seja, é a manutenção exagerada da vida por meios artificiais, causadores de uma morte prolongada e sofrida, quando a pessoa está num estado em que já terá chegado a hora que Deus lhe marcou, mas quer os familiares, quer a medicina, prolongam a vida dessa pessoa, ligando a máquinas, fazendo tratamentos dolorosos, apenas para que os órgãos continuem a funcionar. Isso chama-se distanásia. Ora, na questão 953 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? E os espíritos responderam: é sempre culpado aquele que não aguarda ao termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento. E já vos vou contar uma situação que aconteceu assim e bastante dolorosa. Na pergunta seguinte, portanto, na linha seguinte da mesma pergunta, Allan Kardec também questiona: concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. E os espíritos responderam: ainda assim, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E o caso que eu disse que vos ia falar é de um médico francês que no século XIX tinha uma filha num imenso sofrimento com difteria, quando a difteria era incurável, e ele via a sua filhinha, que ele tanto amava, num enorme sofrimento, e deu-lhe uma injeção que realmente lhe suprimiu a vida, que a matou. E quando a menina acaba de exalar o último suspiro, chega um mensageiro de Paris com uma mensagem de um colega médico, e inclusive com uma vacina recém-descoberta para a difteria, que ainda hoje ela é utilizada, já ninguém morre de difteria, e foi aquele o primeiro caso. Ele ficou com tanto remorso, se ele tem esperado uns minutos que fosse, a filha não tinha morrido, porque ele, em vez de lhe dar aquela injeção que a matou, ter-lhe dado era a injeção que a iria salvar, a da vacina. Portanto, não soube esperar, não soube aguardar o momento que Deus tinha determinado para a morte da filha e ficou com remorsos uma vida inteira. Imagina o sofrimento que aquele pai não deve ter tido. Ora, no livro O Consolador, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, verificamos isto: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Ainda que nós achemos, como foi o caso daquele pai, que sem dúvida ele amava muito a filha, portanto, era um ato que para ele era uma medida benfazeja para a menina não estar a sofrer. Mas, ainda assim, o homem não tem o direito de a praticar. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e é naqueles momentos nós não sabemos o que é que o espírito está a aproveitar desse tempo para se melhorar, para adquirir conhecimentos, para trazer conhecimentos que leva para a vida espiritual e eventualmente para uma nova reencarnação. Os desígnios de Deus são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito, sem dúvida nenhuma. Somente a Deus, doador da vida, assiste o direito de tirá-la. Trata-se de um direito indelegável. É um direito que é de Deus e não é delegado a ninguém. Nem no doente, nem na mãe, nem no pai, nem noutros familiares, nem médicos, nem enfermeiros, nem amigos, é ninguém. Este direito da vida apenas pertence a Deus. Em nenhuma hipótese, pois, se justifica a eutanásia. E onde é que isto consta? Na revista O Reformador, que é de outubro de 1994. Daí, quando nós dizemos que as revistas, ainda que jamais atrasadas, têm conteúdos sempre úteis, sempre atuais, é uma verdade, porque este tema foi tirado da revista
de outubro de 1994 e mantém uma atualidade de hoje, daquela altura e de sempre. Guardemos depois, no livro O Sermão da Montanha, que é um livro de tal maneira importante que Gandhi, aquela figura fantástica que todos nós conhecemos, Gandhi dizia: se todos os livros que existem no mundo desaparecessem, à exceção do Sermão da Montanha, nada se perderia. Portanto, vejam que, efetivamente, tudo aquilo que é necessário à vida do homem, à vida da natureza, à vida em si, está contido no Sermão da Montanha. E lá consta isto: guardemo-nos, pois, de abreviar a vida humana, ainda que seja de minutos, porque, omnisciente e infinitamente misericordioso, Deus não é indiferente sequer à sorte de um pardal. Portanto, se não é de um pardal, que para nós é um animal inferior, não é? Muito menos é indiferente à sorte de um ser humano. E sabe e prevê o que melhor convém a cada um de nós. Ora, Deus está atento e sabe o que convém a cada um de nós. Não somos nós que sabemos. Temos de ter paciência e aguardar. Todos os médicos prestam o juramento de Hipócrates, e ainda hoje o fazem, que diz em súmula. Portanto, Hipócrates viveu nos anos 460 a 377 a.C. E nesse juramento de Hipócrates, entre outras coisas, diz: a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que conduza à destruição. Prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Guardarei respeito absoluto pela vida humana desde o seu início, mesmo sob ameaça, e não farei uso dos meus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Isto ainda hoje, portanto, estão a ver estas aspas que estão entre parênteses, isto é um enorme desenvolvimento que não dá para pôr aqui, porque aquilo é muitíssimo grande. Mas extraí uma súmulazinha que interessa a cada um de nós ter noção de que não há médico nenhum que possa começar a trabalhar sem antes prestar este juramento de Hipócrates. E também o Código de Ética Médica, portanto, para além do juramento de Hipócrates, e eu a dar-lhe como Hipócrates, porque eu sempre fiz isto, porque às vezes, porque quando estava a fazer na brincadeira, às vezes dizia, mas para tantos médicos, não é? Não é de Hipócrates, mas de Hipócritas, mas pronto. E depois o nosso cérebro guarda todas essas pequenas coisas. Portanto, para além disso, também o Código de Ética Médica refere: é vedado aos médicos, também é uma súmula, é uma síntese, utilizar em qualquer caso meios destinados a abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu responsável legal. Portanto, nenhum médico, ainda que seja a pedido do paciente ou a pedido dos seus familiares ou do seu responsável, pode cometer nenhum ato que leve ao término da vida de qualquer paciente. O médico deve ter sempre presente o cuidado de conservar a vida humana em todo e qualquer caso. O propósito da ciência médica é curar e sanar a dor, sem dúvida nenhuma. Nós, quando procuramos um médico, é para quê? É precisamente para ele nos tratar. É para nos aliviar das dores. É para nos curar quando a doença for curável. Ou então, para nos suavizar as dores, para nos suavizar os momentos, se tivesse chegado a nossa hora. Não que vão abreviá-la, mas sim que nos deem condições para que o sofrimento seja menor. Isso sim. Ora, falámos em várias formas de eutanásia. Existe ainda a eutanásia antenatal, ou seja, antes do nascimento, também chamada aborto eugénico, usada quando se trata de casos de crianças com malformações ou defeitos congénitos graves que são detectados ainda no ventre materno. E agora, como existem as ecografias, são detectados muitos casos de malformação. E há muitos pais, e eu lembro-me que recentemente aqui em Portugal houve um caso também muito falado na televisão, nos jornais, em toda a comunicação social, daquele menino que nasceu com imensas dificuldades, sem ter alguns traços fisionómicos inclusive,
e que tinha feito uma ecografia, que a ecografia tinha dado que estava tudo bem. E o médico foi posto em tribunal pela família, que querem uma grande indemnização, etc. E eu, mesmo nessa altura, pus-me a pensar, a ciência evolui, as ecografias são boas para acompanhar casos das crianças que tenham determinadas doenças ou malformações que possam, inclusive, ser corrigidas no ventre materno. Mas há o reverso da medalha. Há muitos abortos, o chamado aborto eugénico, que são feitos porque as crianças podem não ter a cor dos olhos que os pais queriam, podem não ter a pernita direita do exato tamanho da esquerda, podem ter uma narina mais fechada que a outra, é logo motivo para acharem que há razões para aborto. Tenho até um caso na família, da família do meu marido, uma sobrinha que, quando estava grávida, fez uma ecografia e a médica disse-lhe, olha, estou aqui com um dilema em dizer-lhe uma notícia muito, muito grave, que é, vai ser uma menina, mas a sua menina não tem nariz, só tem um olho, a boca nem sequer está aberta, está uma fresta, é melhor fazer o aborto. E ela, pronto, teve um desgosto muito grande, chorou e etc. E foi para casa pensar. Falou com o marido e ele disse, olha, vamos arriscar. E arriscaram. Nasceu uma menina linda de morrer, perfeita, do mais perfeito, que hoje é enfermeira, no Hospital de Vila Franca de Xira, e digo-lhe, é uma rapariga que se concorresse às Misses, a Miss Portugal, eu não sei se ela não ganharia o prémio. E quando fomos ver, depois fui ver a menina, quando ela nasceu, e vi aquela beleza toda e aquela perfeição, e eu disse, ia sair o nome dela, imagina que tu tens optado pelo aborto, e ela assim, tia, tanto que eu chorei. A partir foi ao quarto, quinto mês, foi chorar eu e o meu marido todos os dias, e sem sabermos o que havíamos de fazer, e ainda bem que decidimos deixar vir a criança, não é? Mas também estávamos completamente resolvidos a aceitá-la conforme ela viesse, até com aquelas dificuldades todas e aquelas deficiências todas que a médica falou. Mas se efetivamente ela tem abortado a criança, é uma menina linda, perfeitinha, sem a mínima até digo mais, da família toda, é a menina mais bonita e mais perfeita, é aquela. Um erro médico foi ao contrário, pronto, foi dizer que a menina tinha dificuldades, tinha deficiências que afinal não tinha, quando há outras, como aquela que pôs o médico em tribunal, que aparecia na ecografia, que era muito perfeitinho, e no fim que tinha aquelas dificuldades e aquelas deficiências. Mas pronto, isso que se pratica chama-se então eutanásia antenatal, porque é ainda a criança que é morta no ventre materno. O Livro dos Espíritos, na questão 344, esclarece-nos que a união do espírito ao corpo físico, através de um laço fluídico chamado perispírito, começa no momento da concepção, dando-se então o início da vida do ser. Como viram, tivemos aqui há pouco tempo uma palestra fantástica sobre a reprodução assistida, que foi uma maravilha. Aconselho toda a gente a ouvir e a repetir essa audiência, que eu já o fiz, e é de facto fantástica. Existe a eutanásia neonatal, ou seja, a outra era antenatal, portanto, antes do nascimento, esta é neonatal, é logo que a criança nasce, que é praticada após o nascimento, quando possuidoras de malformações ou defeitos congénitos não detectados no ventre materno. Portanto, quando se verifica que a criança, e antigamente, eu já tenho lido sobre isso e até visto filmes, quando havia os partos das mães não eram assistidos medicamente, e havia aquelas parteiras chamadas as curiosas, não é? As comadres, eram elas que assistiam, que faziam os partos. E quantas vezes não havia uma criança com deficiência e elas matavam-nas logo à nascença. Muitas vezes sem as mães saberem, e depois diziam, nasceu morto, coitadinho. Portanto, há muitas situações assim. E há outras, quando se apercebem, querem matá-las e as mães é que não deixam. Portanto, antigamente havia muitas situações destas. Há crianças nada mortas que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. Também foi falado nessa palestra.
aquele corpinho era apenas um corpo físico, não tinha espírito. E então foi um nado morto. E questiona-se, e porquê é que ele havia de nascer? E a resposta também nos é dada pelo Livro dos Espíritos. Diz que é somente como prova para os pais que estas crianças nascem. Portanto, elas não vêm a cumprir nada, porque nem sequer têm o espírito associado ao seu físico. Mas é uma grande prova para os pais. Assim, ainda assim, devemos respeitar e valorizar a vida de todo o ser humano. Todos temos o direito de nascer, de viver e de sermos diferentes. E realmente a beleza está na diferença. E isto tem muito que ver com a sociedade e com a forma como nós encaramos a diferença nos outros. Eu vi, salvo erro ontem ou anteontem, um pequeno vídeo de um menino com síndrome de Down, com 5 anos, que é qualquer coisa de fabuloso. Uma mãe a falar com o filho, um dia temos que passar cá esse videozinho, a falar com o filho e a perguntar-lhe o que é que ele tinha, e ele a dizer que era síndrome de Down. Eu tinha quais são as características? E ele a dizer, tenho as orelhas mais pequeninas, tenho o nariz muito pequenino, tenho a língua grossa, os olhinhos em amêndoa. Ele ia descrevendo as suas características. E a mãe, e mais? E tens quantos anos? E, quer dizer, aquilo é lindo. Aquela criança é uma criança absolutamente normal. E o que é que ele, depois a mãe acabava por perguntar, e o que é que ele tinha muito? Ele dizia amor para dar, portanto ele recebia amor, ele dava amor, era uma criança em todos os aspectos, normal, só que nós catalogamos as pessoas, catalogamos as coisas, pomos rótulos em tudo, e achamos que uma criança, por ter síndrome de Down, que já é uma criança deficiente, antigamente escondiam-se em casa, assim como uma criança que não consegue andar e anda de cadeira de rodas, não podia ir à rua, isso até era um ataque aos olhos de quem visse. E infelizmente ainda há pessoas que acham, não se deve levar as pessoas à rua porque depois podem gozar, podem fazer pouco. Fazer pouco, estamos no século XXI e ainda haver pessoas que fossem fazer troça de uma criança, ou um adulto, seja aquilo que for, que vai numa cadeira de rodas, por amor de Deus. E se as pessoas tiverem essa insensibilidade, então cabe-nos a nós ensiná-las, porque isto é muito importante. Temos todos o direito até de sermos diferentes. E é dentro desta diferença e dentro de todas estas variedades e este colorido de situações que se faz a vida. Portanto, tudo é importante. Todos perante Deus, todos têm o mesmo valor. É bom que perante todos nós, seres humanos, todos também tenham o mesmo valor e que deixemos de rotular as pessoas de acordo com aquilo de que são portadores de deficiências ou não. Ora, associamos então a técnica e a ética, e a ciência e a moral. É muito importante, temos que fazer esta ligação, associar a técnica com a ética. É muito importante a técnica, mas associamos a ética. A ciência é muito importante e Deus permite que ela avance, Deus permite que se façam descobertas, mas temos que a associar com a moral. Ora, a ciência, deve estar ao serviço dos homens e estes devem saber administrar o conhecimento sem lhe aviltar a condição e sem abrir mão dos preceitos éticos que regem a vida em comunidade. Portanto, a ciência é para o bem da humanidade, mas para ser usada eticamente. Porque, infelizmente, muitas das situações que levaram ao avanço da ciência foram através de experiências que eticamente são reprováveis e revoltantes. Portanto, que a ciência possa estar ao serviço dos homens, que os conhecimentos científicos evoluam, mas sem contrariar nem prevaricar os preceitos éticos. Vamos falar também na eutanásia na terceira idade. A sociedade ocidental atual, na sua maioria, não tem infraestruturas que facultem aos idosos uma vida condigna, vendo-os como sinal de decadência, atraso e morte. Infelizmente é assim. Nós assistimos diariamente a lares que são autênticos depósitos de idosos, de velhos. E quando eu digo velhos, é porque esta palavra a mim diz-me mais do que idosos. Idosos somos nós todos, porque todos temos idade.
Eu já estou mais para o velho, para a velha neste caso. Mas, e gosto da palavra velha, eu gosto de dizer que sou velha, não digo que sou idoso. Idoso, uma criança de 3 anos também é. É idoso porque tem a idade de 3 anos, neste caso. Portanto, os velhos, na nossa sociedade ocidental, são vistos como seres decadentes que já não fazem falta, deixaram de trabalhar, deixaram de colaborar, deixaram de ser participativos, deixaram de descontar para a segurança social, para as reformas dos vindouros, etc. É assim que a sociedade ocidental, infelizmente, ainda vê a velhice. Muitas vezes são vistos, neste caso, somos vistos como um estorvo, pessoas que nada têm a oferecer e aos quais se atura unicamente pela imposição ética da evolução dos costumes incorporados aos seus padrões morais. Portanto, como quem diz, olha, só lhe ligo porque se eu não lhe ligar a sociedade vai-me pedir contas por isso. Há então uma imposição ética. Mas velhice não é sinal de improdutividade e imprestabilidade, mas é, antes, repositório de sabedoria e conhecimento adquirido, havendo até muitos casos de genialidade descoberta nesta fase da vida, que nós até vamos ver casos de algumas pessoas. Porque, por exemplo, ainda voltando ao de trás, quando nós falamos aqui da sociedade ocidental que vê assim os velhos, em muitas situações da sociedade oriental é o oposto. Veem o velho como um repositório de conhecimentos. Ao velho, àquele ser com mais experiência que vão pedir conselhos, que é bem tratado não só pela família, é por toda a comunidade. Todos o respeitam, é tratado com todo o respeito, com toda a afabilidade, nada lhe falta e com muito, muito apreço. Ao contrário daquilo que acontece connosco. E não há lares para os porem. Essas pessoas de idade vivem, esses velhos e essas velhas vivem na família, vivem em conjunto. Então, como vimos aqui, que velhice não é sinal de improdutividade e imprestabilidade, temos o caso, por exemplo, de Picasso, que já muito velho pintou obras que hoje valem milhões. O Benjamin Franklin, que foi um indivíduo que colaborou e foi atuante na independência e na fundação dos Estados Unidos da América, também já em idade avançada. Alexander Fleming, um médico inglês, que já também numa idade avançada descobriu a penicilina, que logo na Segunda Guerra Mundial salvou milhões de vidas e que tem salvo até agora milhões de vidas com a descoberta da penicilina. O Albert Einstein, que também é conhecido de todos, descobriu a teoria da relatividade, entre muitas outras coisas, também já numa fase avançada da sua vida. Winston Churchill, que foi primeiro-ministro inglês, nomeadamente na altura da Segunda Guerra Mundial, e que traçou determinados objetivos que transmitiu aos homens no terreno, aos generais, etc., que elaborou diversos planos juntamente com esses generais e que conduziram de algum modo, porque uma guerra conduziram de algum modo à vitória sobre a Alemanha, a Itália e o Japão, não é? Claro que não foi só ele, longe disso, mas foram os que estavam no terreno, mas ele também colaborou para estratégias que levaram a essa finalidade da guerra. Devemos toda a reverência, delicadeza e carinho aos nossos idosos, levando-lhes o mais possível a palavra de incentivo, de valorização e de confiança. É muito importante fazermos isto. Devemos proporcionar-lhes dignidade de viver em vez da dignidade de morrer, como tantas vezes é justificada a eutanásia nesta fase da vida. E eu já ouvi mesmo alguém defender a eutanásia na velhice, dizendo, temos que lhes dar dignidade de morrer. E por que não antes darmos dignidade de viver? Isso sim, isso é que eles precisavam e agradeciam. Agora, a dignidade de morrer é muito, enfim, não há palavras. Agora, o enfoque espírita sobre este tema. O quinto mandamento da lei divina, recebida mediunicamente por Moisés, diz, não matarás. Não há neste mandamento ressalva alguma que permita ao homem fazer-se verdugo do homem, mas um decisivo, indubitável, enérgico e expressivo não matarás. Não há aqui nenhuma ressalva. Eles não dizem, não matarás, exceto se.
Não há exceções. É apenas um redundante não matarás. E é baseado neste mandamento que a cristandade em geral e a doutrina espírita em particular se baseiam para refutar qualquer ação supressora da vida de um homem sobre outro, ainda que se aleguem as mais díspares razões. Não há qualquer razão. Devemos, sim, aliviar os últimos sofrimentos o mais que pudermos, mas abstenhamos-nos de abreviar a vida, ainda que por um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Porque durante aquele minuto a pessoa pode fazer uma aprendizagem, pode fazer uma reforma íntima, pode melhorar-se, levar essa melhoria para o mundo espiritual e tudo aquilo que nós levamos para o mundo espiritual trazemos numa próxima encarnação. Portanto, nada se perde, ainda que seja no último minuto de vida física. As repercussões da eutanásia no desencarnante. No caso de eutanásia voluntária, as repercussões são semelhantes às dos suicidas, como são descritas por estes espíritos, porque nós já vimos que quem comete a eutanásia voluntária é como se estivesse a cometer um suicídio. Portanto, o que eles sentem quando partem para o mundo espiritual é a mesma coisa que os suicidas relatam que sentem nessa mesma vida espiritual. Se a eutanásia for involuntária, há uma intensificação do estado de perturbação de pós-desencarnação, que ela existe sempre essa perturbação, em virtude de haver maior ligação do espírito ao corpo físico, porque o espírito não está preparado para partir ainda. A própria pessoa, o seu próprio corpo físico, não está ainda mentalizado para partir. E, de repente, fazem uma eutanásia involuntária e há aquele choque. Logo, o espírito ainda fica mais perturbado do que se a morte ocorresse naturalmente, em que o espírito se vai desligando paulatinamente do corpo físico. Quanto aos agentes que nela colaborarem, portanto, na eutanásia involuntária, esses sujeitam-se às consequências dos débitos por si criados com esta atitude. E porquê? Porque é um homicídio. Mas, em todas as situações, contar-se-á sempre com a justiça e o amor divinos. Seja na eutanásia ativa, na voluntária, na involuntária, no homicídio / eutanásia involuntária. Em todas estas situações, nós temos que contar sempre que a justiça e o amor divino estão lá. Não há castigos, há apenas aprendizagens e há a lei de causa e efeito a funcionar. Portanto, nós escolhemos aquilo que semearmos. Conclusão. A eutanásia é, sem dúvida, a gênese de muitos pesares a todos os que se envolvam na sua prática. Portanto, como vimos no início, quem é que se envolve na sua prática? É o próprio, são os familiares, são os amigos, são os médicos, são os enfermeiros, são todas as pessoas que de algum modo colaborem com a eutanásia. Portanto, essa colaboração que prestam vai dar origem a muitos pesares que as pessoas irão ter no futuro. Lutemos para minorar as aflições do nosso próximo, isso sim, doando de nós mesmos, do nosso esforço e dos nossos sentimentos mais sublimados. Isso é a obrigação de todos nós. Levemos-lhes o consolo da oração, o conhecimento da imortalidade do espírito, da ação magnânima e consoladora de Deus sobre todas as criaturas e desmistifiquemos-lhes a morte. Há situações em que, efetivamente, há pessoas que estão a desencarnar naquele momento, e eu também conheci um caso assim, em que a própria filha, isto já lá vão uns 40 anos, e a própria filha, estavam pessoas lá a assistir em casa, e a filha ia-lhe dizendo: olha, mãe, a mãe vai morrer, que era o termo que ela usava, não é? Vai morrer, mas vai para Deus, que a filha é extremamente católica, e a mãe também era. Vai para Deus, e vai ser levada pelos anjos, e vai assim, vai assado, e as pessoas cá fora, ai, ela está com uma conversa daquelas, coitada da senhora, ali a morrer e só a falar-lhe na morte, só a falar-lhe na morte. E eu estava entre as 10 e as 11. Pensei, espera, realmente nunca tinha ouvido isto. Mas isto será bom ou será mau? Olha, a senhora de qualquer maneira vai partir. E como eu acredito realmente em Deus, não conhecia ainda o Espiritismo, ela acaba por ouvir isto e vai um bocadinho mais tranquila. Porque dentro da fé que tem, ela sabe que vai para Deus e a filha está a adoçar-lhe os seus últimos momentos, porque a senhora já tinha 90 e muitos anos, e a filha está a adoçar-lhe os últimos momentos.
E pronto, e foi isto que a filha fez. Levou-lhe o consolo, o conhecimento da imortalidade do espírito de algum modo, com outras palavras, dentro daquilo que ela sabia, não é? Deu-lhe a ideia consoladora de Deus, que ia estar junto dele e que ele ia receber e não sei o quê, desmistificou a morte à mãe. E eu, por acaso, estava a fazer a palestra e veio-me isso à ideia, uma coisa que aconteceu já há 40 anos. Então, atentemos no alerta do espírito de Viana de Carvalho, na psicografia recebida por Divaldo Franco, no livro Reflexões Espíritas. Eu acho que isto é lindo. Amar e atender aos pacientes com carinho, envolvendo-os em vibrações de paz, orando por eles, aplicando os recursos magnéticos de que todos dispõem, todos nós dispomos. Quando damos um passe, estamos a dispor dos nossos recursos magnéticos. Portanto, amar e atender aos pacientes, etc., são as atitudes corretas que a consciência cristã deve aplicar em quaisquer situações em que se encontrem. Na situação de familiar ou de médico, de amigo ou de companheiro, na enfermagem ou no serviço social. Portanto, é de facto uma psicografia do espírito de Viana de Carvalho que vem recordar aquilo que nós devíamos e devemos praticar e que às vezes nos esquecemos. E ele então, através de Divaldo, vê recordar isso a todos aqueles que o leem e a todos aqueles que tenham conhecimento da sua mensagem. Portanto, eutanásia nunca, mas nunca mesmo. E agora vamos aqui a um videozinho. A lagarta, quando ela chega perto do processo da metamorfose, o corpo dela se torna pesado, dolorido, ela se torna mais lenta, começa a se degradar. Há uma dor mais aguda nela, na maneira dela se movimentar, na maneira dela se mexer. E esse é um estágio que todo mundo precisa passar. É o estágio onde você chega num ponto que você não consegue mais continuar sendo o que você é. Só que a lagarta, ela não tem a mínima noção do que vai acontecer com ela. E se ela tivesse a escolha, quer deixar de ser lagarta, de se tornar borboleta, ela talvez diria, não, eu quero deixar de ser lagarta. Mas aí vem um processo de transformação, que é o processo de metamorfose, e aí vem o último passo, que é o processo de transcendência. Ela transcende o que ela era antes. Para se tornar uma borboleta, ela precisa abrir mão de ser uma lagarta. Isso é difícil para nós compreender. A vida não é para ser pesada. Você não veio aqui para sofrer. A vida é leveza, naturalidade, espontaneidade, contemplação, magia, a sensação de você estar vivo, a sensação de você ter sensibilidade, você ter percepção, mesmo no momento de dor, de sofrimento, você curtir isso, você viver a sua dor, você viver a sua perda. Isso é mágico. Como veem, todos nós temos que passar pelas metamorfoses para deixarmos de ser lagartas e passarmos a ser borboletas. E lindas que são as borboletas, mas passaram por todo este processo de transformação que lhes causou também sofrimento para serem a borboleta linda em que depois se transformam. E pronto, agradeço que me estivessem a ouvir. E os livros de que me baseei foram a Eutanásia, o livro Eutanásia em Foco Espírita, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Consolador, que também recomendo vivamente a toda a gente, o livro Reflexões Espíritas, de onde extraí aquela psicografia, Obreiros da Vida Eterna, a tal revista, O Reformador, 1994, também a revista Verdade e Luz, esta já mais recente, e o livro Sermão da Montanha. As imagens e o vídeo foram retirados da internet e também até a minha prece, ou seja, a não prece minha, mas sim a prece que eu fiz inicialmente, é deste livro Catedral, que com a devida vénia eu li aqui esta prece, gostei imenso, porque este senhor tinha um cancro nos pulmões, no cérebro e em várias outras partes do corpo, e foi um blog que criou em que várias pessoas participaram ao ponto de criarem depois este livro, e é a participação dos amigos, o incentivo que eles lhe dão, que efetivamente eu já estou lá mais à frente, mas há aqui coisas muito interessantes que, não sendo, como disse, um livro espírita,
tem muitas coisas que nós podemos fazer-nos. E pronto, agora, se tiverem alguma pergunta que eu saiba responder, estão à vontade para a fazer e depois poderá haver, eventualmente, aqui também alguns comentários ou perguntas das pessoas que estão a assistir-nos online. Então, olha, se ainda estiverem aqui a ganhar coragem, eu gostei muito obrigada, aprendo sempre muito este tema. É um tema difícil, é de difícil abordagem, é um tema muito difícil, porque mexe muito intimamente, mexe com a nossa postura íntima, que não é igual para todos. E vai trazer aqui uma reflexão que pode vir trazer a tal transformação, que muitas das vezes nós não queremos fazer. Mas como se falou aqui da questão da deficiência ou da pessoa que vem com anomalias, digamos assim, supostas anomalias, e se falou aqui o caso da prima, não é? A tua sobrinha, eu queria perguntar, porque cada vez mais se vê crianças ou génios ou com anomalias. E eu queria perguntar se Deus se enganou, se isso é correto. Não, Deus não se engana. Aliás, Deus não se engana, mas tem as suas leis. Tem as suas leis, tem as leis divinas, que essas são irrevogáveis, digamos assim, e são imutáveis. Enquanto que as leis dos homens hoje são de uma maneira, amanhã são de outra, porque são feitas pelo homem, o homem é de si imutável, e são feitas pelos governos, pelas assembleias, no nosso caso, a Assembleia da República, não é? Que depois são propostas pelo governo, vão à aprovação da Assembleia da República ou não, vão depois à ratificação do Presidente da República, etc. Mas, conforme muda o governo, conforme mudam as assembleias e conforme muda o Presidente, assim as leis mudam também. As de Deus não. As de Deus são imutáveis. As leis, quer de ordem física, quer de ordem moral, que Ele criou, são as mesmas desde o início dos tempos, serão assim até a infinidade. O facto de haver crianças que estão a nascer agora, que estão a reencarnar com alguma evolução, compreende-se, porque são espíritos já mais evoluídos, que estão agora a chegar ao planeta Terra, porque eles também têm a tarefa, juntamente com os que cá estão, de ajudarem à evolução do planeta Terra para passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E essas crianças, pronto, que são espíritos já milenares, já mais avançados, vêm colaborar e vêm ajudar os que cá estão mais atrasados a atingir-se esse mundo de regeneração. Por outro lado, as crianças que vêm com as chamadas anomalias, elas não são obra de nenhum erro da natureza. Elas podem, inclusive, como espírito, serem melhores que nós, melhores que os que não têm anomalias, mais inteligentes, virem fazer uma obra mais meritória que os outros. Agora, para os olhos humanos, porque nós é que somos imperfeitos, mais que aquelas crianças que vêm com essas anomalias. Os nossos olhos são tão imperfeitos que apenas lhes vemos as imperfeições de ordem física ou até de ordem intelectual. Portanto, os imperfeitos somos nós. Aquelas pessoas, aqueles espíritos, são por vezes mais perfeitos que nós, que estamos a analisá-los, ou menos imperfeitos, digamos assim. São menos imperfeitos que nós, que estamos a analisá-los por uma bitola muito rígida e que achamos que todos devem ser perfeitinhos, como o Hitler queria. Como? Sim, meramente material. Porque, por exemplo, o Hitler, na questão material, claro que era essa a função, queria com Q de cauda, criar com C, criar crianças perfeitas, da raça ariana, que tinham que ter determinadas características, serem branquinhas, de olhos azuis, cabelos louros, tudo isso, que aquilo que ele não era, inclusive. Tudo aquilo que ele não era. Inclusive, ele tinha ascendentes judeus, pronto, e que era tudo muito abafado. Mas pronto, e então ele arranjou um médico, que foi o Dr. Mengele, que fizeram experiências horríveis com um monte de pessoas, já não posso dizer só judeus, porque não foram só judeus, e inclusive selecionavam mulheres e homens que eles entendiam que tinham aquelas características para fazerem uma criação
como quem está a criar animaizinhos aí numa jaula, de crianças com aquelas características. Só que muitas vezes as crianças cresciam, os cabelos loiros passavam aos escuros, como ainda hoje acontece, e lá se tinham que eliminar aquelas crianças e aquelas mães e aqueles pais, porque afinal já não produziam as crianças de acordo com aquilo que queria. Portanto, quis-se criar uma raça ariana, a chamada raça perfeita. Isso não existe. Isso não existe. É apenas uma visão do ser humano enquanto ser físico, que é o que menos interessa, porque nós não somos seres físicos, nós somos seres espirituais que de vez em quando habitamos um corpo físico, que é o caso dos que estamos agora aqui presencialmente e dos que nos estão a ouvir através das redes sociais. Mas a nossa essência é a espiritual, não a física. Então, quando há uma anomalia, é projeto de vida. Aquele espírito ao reencarnar traz esse projeto de vida. Exatamente. Se formos a brotar, se fizermos aquele processo que foi referido na palestra... Cortamos esse projeto de vida. Exatamente. Então, nós somos responsáveis duas vezes. Exatamente. Pela vida em si, a vida física, e pela oportunidade, até porque nós vamos aprender com ele e vamos crescer. E esse projeto de vida que esse ser traz, ele muitas vezes necessita disso para vir corrigir erros de vidas passadas. E se nós não lhe damos a oportunidade de ele vir efetivamente fazer essa correção, forçam-no a que tenha que voltar a reencarnar as vezes que forem necessárias até que seja aceite a sua encarnação, de modo a que ele possa limar as arestas que traz de vidas passadas. Não só por estas situações, às vezes até vem num processo de oferecimento de si próprios. Oferecem, não têm nada, não têm resgates a pagar, mas são eles mesmos que se oferecem para vir nessas condições como forma de trazer melhorias à humanidade e como forma de adoçar os pais e a família e a sociedade. Portanto, têm a sua missão. Não podemos, de facto, coartar o projeto de vida que esses espíritos trazem. Isto faz-nos repensar a nossa postura a todos os níveis, não é? Sim, sim. As atrocidades que nós cometemos sem percebermos o que estamos a fazer. Somos mesmo crianças espirituais. Por isso, eu aconselho, estudem Espiritismo, estudem a doutrina espírita, leiam os livros e apreendam, porque aprende-se muito. Da eutanásia é muito difícil aguentar-se a dor física, mas a dor espiritual e a dor moral é bem pior, e essa sem o corpo perpetua-se se não se tiver cuidado. Portanto, fica já o alerta, fica a dica. É verdade. Quanto mais se estudar sobre isso, melhor. É isso. Não é? Leiam, olhem, consultem estes livrinhos, que não é que os livros de Fia Pavia só falem disto. Tirando aqui este da eutanásia, o enfoque espírita, que fala exclusivamente de eutanásia, os outros falam de tudo, onde aparecem várias coisas que falam efetivamente da eutanásia e de outras coisas que aqui falámos, de outras reflexões. Fica, de facto, é um tema que eu penso que fica para a reflexão e para a sensibilidade de todos nós. Se não houver nenhumas perguntas, vamos espreitar se saem em casa. Foi muito bem explicado. Até aquela parte. Muito obrigada. Que eu já... Aquela parte que eu já tinha lido e já tinha ouvido e já tinha pensado, também explicaste muito bem. Do espírito, que aqueles últimos minutos que vai ser tirado à vida, pode haver uma mudança tão grande e partir, e vai partir tão mal, e se deixassem viver. Isto, eu estou a explicar, eu estou a dizer isto assim muito simplesmente. Sim. Claro, explicar claro, não é? Da maneira como eu entendo. Claro. Ela dizia, eu concordava, há uns anos, estão a sofrer tanto, esse senhor espanhol e tudo. Entretanto, quando nós começamos a entender bem o espiritismo, é uma realidade. Há aquelas pessoas que são uma vida inteira são maus, são cruéis, e depois há ali um bocadinho, quase, quando estão a partir, que se arrependem, pedem perdão, e se fizessem, e se eutanasiassem mesmo? É mesmo isso? É isso. Essa é de facto uma das funções, e que foi aqui falada nos últimos minutos, nos últimos minutos da vida de uma pessoa. A pessoa pode se arrepender, a pessoa pode preparar o seu caminho para o regresso à vida espiritual,
e preparando o regresso à vida espiritual, está a preparar a próxima reencarnação. Porque nós sabemos que não levamos nada de físico quando morremos, deixamos cá tudo, exceto o cheque lá dos filhos do outro. Apenas o que levamos são as coisas imateriais que conquistamos, as nossas virtudes, mas também, infelizmente, os nossos defeitos. Por isso, tudo aquilo que de bom nós conquistarmos durante a nossa vida, e a vida, mesmo até ao nosso último segundo de existência física, tudo isso são mais-valias que nós trazemos na próxima encarnação. Olha, e eu peço desculpa que quando estou a apresentar temas, normalmente vou servir-me de casos ou meus ou daqueles que eu conheço, mas isto são mesmo casos reais. E como eu quero garantir o anonimato das pessoas que aqui falei, há um caso ou outro que no final deixarmos de estar online eu vou dizer quem é, porque há pessoas que até conhecem algumas das pessoas envolvidas e portanto não estou, e as pessoas também não fazem segredo disso, mas não para um universo de uma rede social, como é evidente. E depois vou até dizer, para verem que efetivamente isto não colhi isso dos livros, não inventei, mas apenas foram situações a que eu já com os meus muitos anos, não é? Já vivi, já vivenciei, já assisti e que guardei e que depois nestas alturas, ou que estou a fazer palestras ou assim, vou sempre recordar-me dessas situações. Eu queria reforçar aquela situação do vídeo, que também podíamos ter inserido, já o tenho há bastante tempo e pronto, ele é maravilhoso. A diferença da postura daquela mãe. Sim, da síndrome de Down. Do menino com síndrome de Down. A qualidade de vida do menino vem pela postura da mãe. Sem dúvida. Porque a diferença deste menino não há de ser nenhuma com a diferença dos outros meninos que também vêm com síndrome de Down. Claro. Agora, a postura da mãe abre ali uma vida maravilhosa e cheia de potência e de capacidade daquela criança. Sem síndrome de Down. Exatamente. Sem ter síndrome, é uma criança sem ser diferente. E ele utiliza palavras, e ele diz mesmo, tenho síndrome de Down, e não sei o que, o psicológico. Quer dizer, utiliza termos para uma criança de 5 anos, que até mesmo os que não têm a síndrome de Down, nem todos dominam aquela terminologia, não é? A postura está na mãe. Exato, porque a mãe lhe transmitiu esses valores, transmitiu-lhe esses princípios, ensinou a evoluir e a aceitar e a considerar que aquilo não é nenhuma diferença, que é isso que no fim ele relata. Olha, eu adorei aquele vídeo que é curtinho. Que essa mãe tem aquilo tudo para ensinar, põe em prática, esse filho tem aquilo tudo para aprender e a partir daí são uma série de sementes que se lançam para o mundo. É curioso que eu ainda pensei, só o vi foi ontem. Esse vídeo deve ser recente, mas pois. Desde que o tenho, ele tem aparecido de todo lado. Até foste tu que mandaste esse vídeo e eu pensei, olha, era um vídeo, mas foi muito em cima da hora, porque era um vídeo que encaixava perfeitamente aqui. Daí eu ter falado nele. Mas pronto, olha, façam buscas na internet. Ele agora não é popular. Pronto, aí deve ser. Pronto. Mandou o Paulo, mas depois já vi outras pessoas. E vê-se naquele bocadinho o amor. Aquela mãe, um amor tão grande. Exato. Pronto, e a alegria com que ela interage com o filho, com que o põe a dar as respostas, com que lhe faz as perguntas e o põe a dar as respostas. E quando ele tem aqueles momentozinhos que não se lembra bem, com que ela o incentiva a responder e faz-lhe novamente a pergunta e incentiva. E no fim, a terminar, ela com um sorriso e um riso fantásticos para aquela criança, e ele termina realmente a enaltecer o amor, porque é o amor, sem dúvida nenhuma. O amor é a mola real de tudo, é desde tudo o que é vivo, desde as plantas que reagem às boas palavras, às palavras de amor, aos animais, que isso então é flagrante no nosso dia-a-dia, e claro, aos seres humanos, que já mais evoluídos que os animais mais inferiores, é de facto a mola real da vida toda, é o amor. E pronto, olha, não havendo mais questões, vamos dar por encerrado esta parte dos trabalhos online, depois continuamos, ainda por cima hoje é o primeiro sábado do mês, temos aqui as ofertas que o nosso amigo João traz todo o início do mês, vamos fazer também o sorteio do livro, etc. Portanto, vamos agora terminar, e vamos terminar com uma prece, que eu convido
que estiver à vontade a cerrar os olhos e a elevar o pensamento ao nosso Criador, ao Pai, que a todos ama por igual, os que fisicamente são perfeitos e os que têm imperfeições de ordem física, sendo que estes muitas vezes têm mais perfeições de ordem espiritual que os primeiros. Gratos estamos por tudo quanto nos tem sido dado, pela obra maravilhosa da natureza, com toda a sua perfeição, a sua utilidade, a sua beleza. A Jesus, esse irmão maior, que nos ampara, que ampara o planeta Terra, que governa espiritualmente e que nos acolhe, que nos leva ao colo nos nossos dias de maiores dores, de maior sofrimento. Ele está conosco, está aqui, porque Ele disse-nos que onde se reunirem 2 ou 3 em seu nome, Ele estaria no meio deles. E nós aqui o temos connosco, com a sua presença, com a sua proteção, a envolver-nos no enorme manto de amor e proteção. Elevemos também o nosso espírito, o nosso coração, à equipa espiritual desta casa, aos mentores dedicados que tanto põem de si no trabalho que aqui fazem, a preparar o bom ambiente de que todos beneficiamos, encarnados e desencarnados, e que tão bom ambiente nos fazem sentir, que nos acolhem também, que nos auxiliam no passe, nos auxiliam e intuem nas exposições, nas palestras e em todos os trabalhos de ordem física e espiritual que acontecem nesta casa. Por último, não esqueçamos o guia espiritual de cada um de nós, aquele amigo que Deus pôs ao nosso lado para nos acompanhar durante a vida terrena, que nos intui, que nos aconselha para o bem, que nos envolve com o seu amor, com a sua dedicação e que está sempre pronto, à velocidade do pensamento nosso, a ajudar-nos e a proteger-nos quando necessitamos. Então, sejamos gratos por tudo quanto temos. Sejamos gratos pelas nossas alegrias, mas também pelas dores que nos fazem evoluir, que colaboram para a nossa reforma íntima, logo colaboram para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. A todos, o nosso grande bem-aja, com um abraço do tamanho do mundo. Obrigada a todos. Então, adeusinho. Até à próxima. Para a semana a mais. Sim, para a semana a mais. Outra palestra, outro palestrante e outro tema.